Se você daqui para frente entender o que é a lei das primícias, priorizar, colocar Deus, as coisas de Deus, a palavra em primeiro lugar, honrar a Deus com seu tempo, honrar a Deus com seus recursos, honrar a Deus com as primícias, eu te afirmo que muitos de vocês que têm passado ou caminhado em círculo, passado por situações repetitivas, nunca mais vai passar. Nunca mais vai passar. Porque Deus não pode negar a sua palavra. Boa noite, pessoal. Estamos firmes no propósito da mudança. 3 coisas, as 3 situações, eu falei ainda, estava recebendo testemunho agora há pouco, que eu falei segunda-feira, que haveriam pessoas que estariam recebendo definições de um dia para o outro. E eu estava recebendo testemunhos agora há pouco de situações que se definiram, portas que se abriram, que definem não só o ano, né? Define uma nova etapa da vida, uma nova etapa. Ah, é? O bispo estava trazendo boas novas aí, mais pessoas falaram. Dessas pessoas, quem está aqui, deixa eu ver. Quem está aqui, levanta a mão, não vou te chamar não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que medo é esse, glorificar? Aonde, gente? Deixa eu ver. Você é já sei do seu, maravilhoso, viu? Maravilhoso, e assim que se sentir confortável, pode testemunhar e compartilhar. Mas é isso. Ali no fundo também? Isso? Muito bom, muito bom. Eu sei, recebi outros hoje, sabia que muitas coisas iam acontecer aí dentro das 24 horas. Até porque, na passagem de Josafá, foi em menos de 24 horas, né? Em menos de 24 horas, definições aconteceram. Queridos, quem lembra dos 7 passos, 7 atitudes que eu trouxe na segunda-feira, falando as atitudes de Josafá que definiram aquela situação que ele precisava de definição. Quem lembra dos 7? Quem não lembra? Então vamos lá. Eu disse, a primeira coisa que eu quero dizer a você, que eu não falei pela manhã quem estava aqui, mas falei à noite. Coloque uma coisa dentro de você, hoje nós vamos falar alguns pontos muito importantes. E a primeira coisa que eu quero deixar para você, hoje é dia 3, gente? Dia 3? Então, nós estamos a poucos dias do Ano Novo. E eu gosto sempre, nessa data, de trazer essa reflexão, porque eu entendo que ela é muito importante, essa consciência. Diga comigo, o Ano Novo sou eu. O que quer dizer isso? Que não tem ano novo para a mesma mentalidade, que não tem ano novo para as mesmas atitudes, que não tem ano novo, tem só passagem de ano. Então você precisa entender que o ano novo é você. Isso tem que entrar dentro de você de forma profunda e revelada, que o ano novo é você, começa em você. Nós temos condições de começar o ano novo agora. Quando vira, nós estamos já num novo tempo e já estamos adaptados com atitudes, mentalidades. Então, coloque isso dentro de você, porque é muito importante. A mudança na vida de uma pessoa, ela acontece com as mudanças necessárias, né?
E hoje nós vamos falar sobre algo que nós já falamos algumas vezes, mas são coisas que caem no esquecimento. E isso, infelizmente, eu poderia dizer assim, muitos estão chegando aqui, agora, em dezembro, não como gostariam, por quebra de um princípio. E nós aprendemos que quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Diga comigo, quando eu quebro um princípio, o princípio me quebra. É assim que acontece. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Então nós não podemos quebrar princípios. Mas antes de eu entrar na palavra, eu disse, o nosso propósito é baseado no livro de Crônicas, aonde mostra o Josafá, o rei de Judá, sendo surpreendido, atacado por 3 reis poderosíssimos. 3 reis que tinham um poder maior do que ele era capaz de resistir. Agora, não quer dizer que Josafá não tinha poder de fogo, porque ele tinha um exército de 1.100.000 soldados. De mais de 1.100.000 soldados. É um exército pequeno ou é grande? Poderoso. Aí você olha e diz assim, ele poderia ter reunido o conselho de guerra dele, ele poderia ter reunido seus generais, ele poderia ter reunido para conversar sobre estratégia de guerra, mas não foi isso que ele fez. Não foi isso. A primeira coisa que ele fez foi reunir, ele decidiu, o texto diz, primeira coisa, primeira atitude, diga comigo, decidiu buscar ao Senhor. Segunda coisa, convocou toda a nação para um jejum. Toda a nação para um jejum. Diga, segunda atitude, jejum. Oração. Terceira atitude, porque quando ele convocou o povo, quando ele entrou em jejum, quando ele entrou em oração, teve uma resposta. Vou repetir. Quando ele decidiu, em primeiro lugar, buscar o Senhor, quando ele convocou o povo para um jejum e oração, houve uma resposta. Que resposta foi essa? O Espírito desceu sobre a vida de um profeta, Deus tomou a boca do profeta e fez uma promessa, deu uma direção e uma promessa. Primeiro disse que aquela luta eles não teriam que lutar, mas era para tomar posição. E o encontro do inimigo na posição, como se fosse guerrear. Veio uma palavra, uma promessa. Ele tomou posse daquela promessa. Ele entrou em submissão total. O texto diz, eu não vou repetir hoje a leitura, porque nós começamos na segunda-feira falando sobre isso, no domingo. Então, segunda, né? Mostra a sua submissão. Ele mostrando a Deus que ele não tinha poder, que ele não era capaz, que aquele inimigo era muito maior, mostrando a Deus a grandeza do Senhor, clamando no templo e mostrando o que o Senhor falou sobre a oração no templo. O Senhor falou que se nós sofrêssemos alguma situação, peste, fome, guerra, nós nos reuniríamos neste lugar, clamaríamos ao Senhor e o Senhor nos ouviria, apresentando a Deus. Tomou posse da palavra profética. Sexta atitude, adoração. Diga comigo, adoração. O texto diz que enquanto eles foram adorando, Deus colocou emboscadas, criou uma confusão no meio do inimigo e destruiu completamente em menos de 24 horas o que era para ser uma tragédia. Diga comigo, em menos de 24 horas. O que era para ser uma tragédia. O que era para ser uma destruição em menos de 24 horas. Cada um tem sua questão, cada um tem a sua situação. E aí, então eu disse, primeira atitude, decidiu buscar ao Senhor. Segunda atitude, abriu um jejum. Terceira atitude, oração no templo. Quarta atitude, submissão total. Quinta atitude, tomou posse da palavra profética. Sexta atitude, adoração. Sétima atitude, ação de graças. Terminou o ano em ação de graças, glorificando a Deus. Agora, vamos aqui, leia isso aqui, por favor. Lei das primícias. O que quer dizer lei das primícias? Isso é um princípio.
Quando nós falamos de lei das primícias, é uma das leis mais importantes bíblicas. O que significa isso? A lei das primícias é o que sustenta, eleva, abençoa todo o restante daquilo que nós oferecemos ao Senhor. Paulo, ele empregou, falando sobre a lei, ele empregou essas duas comparações distintas, lei das primícias e da raiz. Porque o que quer dizer isso? Se eu pegar o versículo, diz assim, Romanos 11:6, diga comigo, e se as primícias são santas, também a massa o é. Vamos lá, se a raiz é santa, também os ramos o são. O que quer dizer isso? As primícias significam os primeiros. Tudo que nós oferecemos a Deus, em primeiro lugar, nós santificamos o resto. Quando você santifica a Deus, como diz, como você leu no versículo, né? Se as primícias são santas, a massa é. Se a raiz é santa, o resto será santo. O que acontece com muita gente? Olha o que eu disse para você e falo com muito amor. Muitas pessoas não estão vivendo nem a sombra do que poderia estar vivendo. Muitas pessoas estão chegando nessa data, não vivendo aquilo que gostaria, ou passando por situações que não gostariam de estar passando, por causa da quebra da lei de um princípio da lei das primícias. Quando Paulo fala, é um ato, primícias, diga comigo, é um ato de consagração. Isso pode ser muitas coisas, tá? Mas Paulo está falando aqui, ó, essa oferta carregava o caráter de santidade ou se estendia à totalidade. Assim, Paulo mostrou que se as primícias, ou seja, a parte é consagrada, o restante também se torna santo, pois participa da mesma natureza daquilo que foi oferecido. Quer dizer, essa ideia, eu vou ler vários versículos para você, mostra o principal, onde nasce isso? Isso nasce na história dos patriarcas. Aonde Deus começou a separar as primícias do seu povo? Nos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A partir dali, a sua descendência santa, uma descendência separada. Vocês lembram, a Bíblia diz em Gálatas, né? Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós somos um povo separado, um povo santificado. Um povo separado quer dizer santificado. Povo santo é povo separado. A partir daí, esse povo é um povo que vive para a glória do Senhor, é um povo que vive para adorar ao Senhor, e esse povo é um povo separado e abençoado de uma forma especial. Agora, a segunda comparação é a raiz dos ramos. Se a raiz é santa, os ramos também compartilham dessa santidade. Aí, o que acontece, né? Eu acabei de dizer para você que em Cristo nós somos da mesma descendência. Isso é só para você entender o ponto, partindo de nós seres humanos e depois partindo das nossas obras. Para você entender que, assim como a raiz, ela representava o povo de Israel, e nós, a partir de então, nós ramos e santificados, separados, um povo especial, para viver para a glória do Senhor, uma vida que glorifica o Senhor, um povo abençoado de uma forma especial. A consagração, no 11:16, diz assim, ó, também na NVI, se é santa a parte da massa, que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Na King James diz, se os primeiros frutos são santos, diga comigo, a massa também é santa. Se a raiz for santa, os ramos serão santos. Bicho, não estou entendendo nada. Primeiro ponto, nós, como um povo separado de Deus, um povo que vive para a glória do Senhor, um povo que aprendeu a dar as primícias a Deus. O que é as primícias? Uma palavrinha só eu quero.
Diga comigo, os primeiros. O que acontece com a maior parte das pessoas? Não aprenderam a honrar a Deus com as primícias. Quando você não honra a Deus com as primícias, você está quebrando um princípio. E quando você quebra um princípio, você é quebrado por esse princípio. Quando você honra um princípio, o princípio te honra. É uma lei. Essa lei ela vai se cumprir na sua vida. 1 Coríntios diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar conforme sua prosperidade, para que se não façam a coleta quando eu chegar. Mateus 6,33, Paulo falando das ofertas. Mateus 6,33 diz assim, diga comigo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diga aí, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Necessidades cotidianas. Tudo que nós precisamos, roupa, comida, alimento, né? Todo o cuidado que nós precisamos. Na NVI diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Em hebraico, erém pode ser traduzido como anátema ou maldição ou consagração absoluta, ou destruição total, ou algo devotado a Deus, no sentido de algo separado por completo, retirado do uso comum e colocado sobre o domínio exclusivo de Deus. Aonde nós vemos esse princípio? Quem lembra da conquista de Jericó? Quem lembra? Quem não sabe dessa passagem bíblica, por favor, levanta a mão. Quem não sabe sobre Jericó? Levanta a mão que eu te falo. Prego exclusivo para você, já que todo mundo sabe. Faço uma pregação só para você. Quem não sabe, levanta a mão de novo. Ok, então vamos lá. Jericó era a primeira cidade de Canaã, a primeira cidade, diga comigo, da terra prometida. O Senhor não prometeu uma terra, uma nova vida, prometeu ao povo de Israel a terra de Canaã. Só que Canaã era habitada por 7 nações, maiores e mais poderosas do que a nação de Israel. Presta atenção que eu não estou te contando história, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Toda vez que eu pregar para você, esquece que eu estou te contando a história bíblica, que eu só dou ela de referência para você. Eu sempre faço questão de falar isso, porque eu não conto história bíblica. É a sua história. É a sua. Todas as vezes, grave isso, é a sua história. A história só se repete. Nós também estamos a caminho da nossa terra prometida. Cada um tem o que significa a sua terra prometida. Quando eles chegaram em Canaã, que eles atravessaram o Jordão, eles se depararam com uma cidade chamada Jericó, que era uma fortaleza. Uma cidade inconquistável, impenetrável, uma cidade que nunca ninguém havia penetrado aquela cidade devido à sua estrutura, à sua fortaleza. Quando eles se depararam, quem já me ouviu falar, imagine uma fortaleza com muros de 9 metros de altura por 9 de largura. Pega daqui lá na parede lá, ó. Pega daqui, ó. Lá na parede era a largura da muralha. Daqui lá, ó. Passava carro em cima. Jericó, não havia a mínima possibilidade deles penetrar Jericó, senão através de uma intervenção divina. Agora, o Senhor mandou dar aqueles, os passos ao redor, da passo de fé ao redor de Jericó, durante 6 dias, no 7º dia, 7 vezes, e que as muralhas iam cair e elas iriam desmoronar, correto? Sim ou não? Só que o Senhor fez um alerta. O Senhor fez um alerta. Deixa eu adiantar a leitura para você, que você vai entender. Porém, Josué 6, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Portanto, escondeu os mensageiros
que enviamos. Então, somente guardai-vos do anátema, ou seja, da maldição, ou das coisas consagradas, porque uma parte de Jericó seria a parte do tesouro, ouro, prata, pedras preciosas, o que havia de precioso seria consagrado, separado ao Senhor. O resto, consagrado à destruição. Não podia restar nada, tira, elimina tudo. Então, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, ou seja, em maldição, tomando dela. E assim façais maldito, diga comigo, e assim façais maldito o arraial de Israel, quer dizer, todo o exército, todo o acampamento de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém? Então, o que significa isso? Jericó são as primícias. A partir de Jericó, a única cidade que eles não poderiam tocar nas coisas consagradas era Jericó. Porque Jericó era as primícias. Consagra ao Senhor as primícias, porque o resto é santo. Consagra ao Senhor as primícias, porque a partir daí o resto é de vocês. E vocês terão a bênção para conquistar, a bênção para conquistar, para derrotar, o poder de conquista. Diga essa palavra comigo, o poder de conquista. Aí foram, seguiram os passos, deram as voltas ao redor de Jericó, odiaram, gritaram com fé, clamaram com fé, a muralha implodiu, caiu, eles conquistaram Jericó. Diga comigo, eles conquistaram o inconquistável, o que era até então inconquistável, e conquistaram fácil. Aí, um cidadão lá do meio, chamado Acã, resolve, cresce os olhos aonde não deveria ter crescido, cresce os olhos em uma capa babilônica, cresce os olhos em prata, em ouro, pega aquilo, traz para a sua tenda, esconde dentro da sua tenda, como se Deus não visse. O que ele quebrou? O que ele fez? Ele tocou na maldição, ele tocou nas primícias. Quando ele tocou nas primícias, a unção de conquista saiu. Qual era a próxima cidade conquistada? Diga comigo, Ai. Ai era simples, era fácil, era pequena, era extremamente pequena. Para quem conquistou Jericó, que era uma fortaleza, Ai era melzinho da chupeta. Só que agora eles quebraram um princípio. Foi retirado deles, repita essa frase comigo, unção de conquista, que é a mesma que caminha sobre nós hoje. Que é a mesma que caminha sobre nós hoje. Temos unção para conquistar, temos unção para derrotar, temos unção para vencer, temos unção, tem uma graça sobre nós, tem uma unção sobre nós, quando não quebramos o princípio. Ele quebrou. Aí, quando foi para conquistar Ai, era simples, era fácil. Tanto é que eles pensaram assim, para quem conquistou Jericó, vai ser, não vão não cansar o exército, vão mandar 2, 3 mil homens só, que vai ser mamata. Perderam feio, foram derrotados. O que era fácil, perderam, porque quebraram o princípio. Você quebrou o princípio, a unção saiu de você. E aí, por que é tão importante a gente entender sobre isso? Tem uma coisa muito interessante nessa história toda, o quanto a história de uma pessoa pode ser mudada, porque nesse meio dessa leitura que nós fizemos aqui, tem a história de Raabe, né? Que diz assim no versículo 17 que eu li com você: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa. Portanto,
escondeu os mensageiros do Senhor. O que quer dizer isso? Como a pessoa pode mudar a sua história, né? A prostituta Raabe, ela era uma mulher estrangeira, ela era uma prostituta, uma mulher sem aliança para com Deus e sentenciada à morte, porque ela ia morrer junto com todos os moradores de Jericó. Só que essa mulher, ela ouviu falar do que o Deus de Israel vinha fazendo, e ela acreditou, ela creu, e ela tomou uma decisão, ela creu só de ouvir falar. E aí, essa mulher, quando os homens de Deus foram espiar, né, 2 homens foram espiar Jericó, ela acolheu esses homens, e ela, naquele momento, ela tomou uma decisão, ela queria servir o Deus de Israel. E sabe a coisa mais linda? A coisa mais linda é que a casa de Jericó, a casa de Raabe, ela estava em cima da muralha. A muralha caiu, mas a casa dela não caiu. Diga comigo, a muralha desmoronou, mas a casa de Raabe não. A casa dela não caiu. Ela foi salva, toda a sua família salva, porque a partir daquele momento, daquela escolha, daquela decisão, aquele gesto simples, Raabe fez uma escolha: eu estou me consagrando, eu estou me separando, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. E a partir dali, Raabe, para quem não conhece a história de Raabe, ela entrou na genealogia de Jesus. Jesus é da genealogia de Raabe. Uma escolha que essa mulher fez mudou a história dela. Mas não vou me prender a Raabe, porque Raabe tem uma história linda, tem uma história poderosa. Agora, o que nós precisamos entender aqui? Você leu comigo que a leitura diz: o ouro, prata, bronze, as pedras preciosas, quer dizer, o tesouro seria consagrado ao Senhor, e outras coisas seriam destruídas. Nenhum israelita poderia se apropriar daquilo. Por quê? Se ele se apropriasse, eles estavam atraindo para a vida deles, primeiro quebrando o princípio da lei das primícias e atraindo a maldição para a vida deles. E Acã fez isso, quebrou o princípio, e a partir dali a unção de conquista foi retirada. Numa conquista simples, fácil, não puderam conquistar. Por quê? Porque a unção já não estava mais sobre a vida deles. Você vai ver a lei das primícias em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Quer ver uma outra situação? Êxodo 4 diz assim, 22, depois diga a Faraó, que assim diz o Senhor, Israel, diga comigo, é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo. Diga comigo, por isso, matarei o seu primeiro filho. O que Faraó fez? Segurou o primeiro filho do Senhor. Israel era o primeiro filho do Senhor. Quando o Faraó, que não escravizou o povo e não deixava o povo sair para ir adorar a Deus, ele estava prendendo o primeiro filho do Senhor. E o Senhor disse: você tocou no meu primeiro filho, agora eu vou tocar no seu. Olha a coisa séria. Por quê? Porque Israel, como disse a você, era as primícias do povo separado. A nação de Israel é as primícias do povo separado a Deus. E quando o Faraó, ele não permitiu, ele resistiu, né? Segurando o que era de Deus. Diga comigo, segurando o que era de Deus. Ele atraiu para a vida dele uma maldição. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Primeiro, não quebre a lei das primícias, porque ela te quebra. Não queira dar a Deus as sobras. Não dê o resto ao Senhor. Porque se você der o resto, quem vai ficar com o resto é você.
Diga comigo, se eu der o resto, quem vai ficar com o resto sou eu. É o que acontece. Vamos na prática? Primícias. Por que nós somos ensinados? Buscai em primeiro, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele é o centro da sua vida. Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, porque tudo vem dele. Tudo se sustenta nele. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nada se sustenta fora dele, nada. Sua vida, nada. Nenhuma área da sua vida se sustenta fora dele. Não, bispo, eu estou seguro. Ninguém está seguro em lugar nenhum. Minha casa, minha família, sua família, seu casamento, seu financeiro, todas as áreas da sua vida só está segura no Senhor. Não existe segurança em nenhum outro lugar. Não existe. Só existe uma segurança em Deus, quando a proteção dele está sobre a sua vida. E para isso, nós precisamos entender que, com a medida que nós medirmos, nós medimos. O que deve ser as primícias na minha vida ao Senhor? Tudo. Ele deve ocupar o primeiro lugar em tudo. Tempo, prioridade, qual é? De quem é? Dele. Ora, como que você começa o seu dia? Os primeiros minutos do dia é dado a quem? É gasto com quem? De que forma? O primeiro dia da semana. A leitura que eu fiz foi do primeiro dia da semana. O primeiro dia que dia que é o primeiro dia da semana? Domingo. É dado a quem? Não, deveria ser, mas eu sei que não é. Hoje não, acho que ontem eu mandei uma mensagem para alguém e falei assim, a gente não tem acordado. Eu falei, mas vai acordar, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai acordar. Porque isso é loucura, gente. Isso é loucura. Por quê? As primícias, você vai atrair bênção para a sua vida. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Deus coloca você em primeiro lugar. Se você o honra em primeiro lugar, Ele o honra em primeiro lugar. Às vezes as pessoas, elas vão colocando Deus, em prateleiras. Ele está lá embaixo. E aí, quando eu preciso de algo que só Deus pode fazer, eu quero urgência, eu quero prioridade, eu quero rapidez, e às vezes não acontece com essa rapidez que eu precisava. Por quê? Porque eu tenho feito assim, eu não tenho priorizado a Ele. Gente, coloca uma coisa dentro de você, Deus é um ser, é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa como eu e você. Se você me ignorar, se você me ignora hoje, se você me ignora amanhã, se você me ignora depois da manhã, vai chegar um momento que eu não vou mais falar com você. É verdade, eu vou deixar você à vontade. E a coisa mais perigosa para nós é se Deus nos entregar a nós mesmos. Se Deus te entregar a você mesmo, você vai se enfiar num fundo de poço. Porque tem coisas que você acha que é a melhor opção, e você já sabe, muitos de nós, quando Deus nos entregou a nós, você quer decidir? Decide. Aonde nós fomos parar? Num fundo de poço absurdo. Numa aflição gigantesca, que não conseguimos sair de lá. Deus não é um amuleto de sorte. Deus é um ser supremo, que é o nosso mentor, o cabeça. Diga comigo, o cabeça. Se você não ouviu até hoje, ele é o cabeça da igreja. Se você não ouviu até hoje, o marido é o cabeça da esposa, e Cristo é o cabeça do marido. Se o cabeça não estiver, o resto vai fracassar. Se ele não tiver como cabeça, o resto vai desmoronar. Eles conquistaram Jericó e podia ter conquistado facilmente todas as demais cidades, mas fracassaram numa cidade fácil de conquistar. Faraó poderia ter liberado as primícias, o primogênito do Senhor para ir adorar o Senhor, mas ele quis reter o primogênito. O que Deus fez? Qual foi a consequência? Ele perdeu o seu primogênito, porque ele tocou no primogênito do Senhor.
Isso tem uma mensagem para nós. Quando a gente toca nas primícias, o prejuízo é nosso. Porque nós estamos quebrando um princípio. O Senhor Ele não fica com o resto. Vamos ler aqui, por favor, Gênesis 4. Eu sei que seu coraçãozinho está disparado, mas eu tenho que te falar isso. Sabe por quê, gente? Posso falar uma coisa para vocês? Eu tenho uma mensagem que nós pregamos há um tempo atrás, que eu disse assim: nós podemos caminhar, ter uma vida de ciclos, cada época estamos num ciclo novo, vivendo ciclos novos da vida, que é perfeitamente natural. Mas nós podemos ficar assim, caminhando em círculo. Tem gente que está em ciclos, tem gente que está em círculos. Quer dizer o quê? Que entra ano e sai ano, eu estou vivendo a mesma coisa. Entra ano e sai ano, eu estou vivendo a mesma coisa. Eu comecei dizendo, o ano novo é você, não tem ano novo para quem continua fazendo a mesma coisa, a mesma mentalidade. Se for a mesma mentalidade, o ano novo vai ser igualzinho em 2025, 2024, 2023. Por isso que o ano novo pode começar agora. Eu nunca priorizei a Deus, nunca coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, eu nunca honrei, nunca dei a Ele as primícias, mas eu vou dar. Porque é a única maneira de você viver uma vida vitoriosa. Por quê? Como é que, eu não sei, a religião talvez ensinou muitas coisas erradas, né? Olha, fique em paz, reza tantos Pai Nossos e mais tantas Ave Maria, está tudo bem, vai tudo dar certo para você. Você acha que vai? Você acha que vai? Sim ou não? É como outras coisas, Deus é um ser inteligente, Deus é um ser pensante, Deus faz tudo com propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. A nossa vida é com propósito. Nós estamos aqui com propósito. Nós não fomos jogados aqui e Deus disse, olha, se vira, descubra qual é o seu propósito, qual é a melhor maneira de você viver, descubra o que funciona, o que não funciona. Não. Ele nos criou, já rapidamente deu um manual de vida para nos direcionar, nos orientar, saber como Ele pensa, saber o que Ele aprova, o que Ele reprova, para que nós tenhamos mais acertos do que erros. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, repita essa frase comigo, diga, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, diga comigo, uma oferta ao Senhor. Duas palavras, passado algum tempo e uma oferta. Passado algum tempo e uma oferta. Não teve urgente, não teve prioridade, não teve nada, né? E uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes das primeiras crias do seu rebanho, ou seja, as primícias. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Diga comigo, aceitou com agrado. Diga, Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Porque primeiro o Senhor nos aceita. Depois Ele aceita aquilo que nós oferecemos a Ele. Por isso Caim se enfureceu e o rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo. Diga comigo, mas você deve dominá-lo. Quer dizer, você vem, você oferece quando você quer, da maneira que você quer, o dia que você quer, uma oferta qualquer, e você quer que eu aceite? Gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Se você nunca leu o livro de Malaquias, capítulo 1, vai lá ler.
Malaquias 1. Você vai ver o povo questionando, o povo atraindo para si um resultado que eles não queriam e questionando. E o Senhor vem e fala assim: vocês oferecem, tendo para oferecer ao Senhor o melhor, vocês oferecem uma oferta defeituosa, um animal cego, um animal defeituoso. Ele diz assim: oferece isso ao seu rei, vê se ele aceita. Oferece alguém que é importante para você e vê se ele aceita isso de você. Agora, você quer que eu aceite? Você tendo o melhor para oferecer, você quer oferecer a mim o pior e quer que eu aceite isso? Você poderia estar oferecendo o melhor e está querendo que eu ofereça ao seu rei. Oferece a alguém importante. Espera aí, olha aqui para mim, cutuca quem está do teu lado e fala assim: acorda. Acorda, mano, fala com fé. Quando alguém é importante para você, quando você está chegando a alguma data importante, ou se você quer fazer algo e dar um presente para essa pessoa, você tem a preocupação de não oferecer qualquer coisa? Sim ou não? Sim ou não? Porque você entende que aquela pessoa, ela merece algo que seja, tem uma relevância, né? E que ela aceite aquilo de você. Porque quando a gente vai oferecer a Deus, a gente não tem esse zelo e essa preocupação. Ah, mas Deus não vai se importar. Leia Malaquias. Leia Malaquias que você vai ver, ele vai dizer assim: não vou aceitar isso de vocês. Vocês poderiam estar oferecendo o melhor, vocês estão oferecendo o defeituoso, o estragado, o cego. Não vou aceitar isso das mãos de vocês. Vocês querem o melhor, só que vocês me oferecem o pior. Quando Caim ofereceu, olha o que o Senhor disse: por que você está furioso? Não fica chateado comigo não, olha para as suas atitudes. Por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Corrija a tua atitude, corrija e ofereça. Faz o bem, faz o certo. E o Senhor está falando: você não será aceito? Você está bravo por quê? Como tem um versículo que diz assim: do que se queixa o homem? Queixa das suas próprias escolhas, das suas atitudes. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Você sabe o que quer dizer essa oferta de Caim? Diga comigo: a oferta, ela fala muito a nosso respeito. A oferta fala sobre o ofertante. A oferta fala muito sobre o nosso coração. A oferta, se você não sabe o significado de oferta, oferta e sacrifício significa aquilo que sobe. Ela tem voz, ela fala, ela expressa, ela fala a nosso respeito. Nós comunicamos através daquilo que nós oferecemos. Então, Abel, ele mostrou um coração alinhado com Deus. Caim mostrou um coração desalinhado com Deus. Abel mostrou temor e reverência. Caim mostrou irreverência. Ao cabo de dias, ao cabo de, quando ele, e com o coração errado, desalinhado. E aí ele ficou bravo, né? Aí eu vou voltar para a leitura que eu fiz com você. Josué 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.
Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espione a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram, a Josué disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Diga comigo: diante disso, o povo desanimou-se completamente. Desanimou por quê? Porque achou que a conquista era uma conquista fácil, e na verdade foi uma grande derrota. Mas a culpa era de Deus? Não. Diga comigo: eles quebraram a lei das primícias. A unção de conquista foi retirada. Quando Josué foi se lamentar, eu vou enxugar a leitura. Quando Josué foi se lamentar ao Senhor, ele disse assim, lá no 7, disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos de continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, e o cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, diga comigo: levante-se, porque você está aí prostrado. Diga: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nos, esconderam-nos e colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem, diga comigo, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. E aí, enfim, no 15, na NVI diz assim: aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, e tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. A unção de conquista foi retirada de Israel. Bispo, o que o senhor quer dizer? Queridos, eu estava vendo uma reportagem hoje ou ontem, não sei, o quanto nós precisamos da proteção de Deus, né? Porque algo que nós estávamos vendo, que parecia uma coisa tão distante, ela está mais próxima do que você possa imaginar. Daqui para frente, primeiro, nós estamos vendo o caos no mundo. Nós estamos vendo o mundo em colapso, né? O Brasil é uma terra sem lei. É ou não é? Sim ou não? É uma terra sem lei. Mas não é muito diferente, o mundo está em colapso. Eu estava vendo uma coisa que a gente antigamente via, assistia e falava assim: isso é uma coisa, num futuro muito distante, se acontecer. Mas não sei se vocês viram a reportagem que passou no Domingo Espetacular agora, que literalmente os robôs estão tomando o lugar dos seres humanos. Você viu ou não? Sim ou não? Não? Já está em alta escala de produção. Alta. Serviços que antes dependiam do ser humano, então agora, aquelas situações que a gente só via em filmes,
já é uma realidade. Aí você olha pessoas, eu estava vendo a reportagem, né? Robôs, parecendo seres humanos, fazendo trabalhos que só o ser humano faria, e ele faz muito mais rápido, com muito mais eficiência, muito mais rápido, com muito mais eficiência do que o ser humano. E aí, mão de obra, prestação de serviço, trabalhos domésticos, soldados. Eu vi uma moça que se formou em computação gráfica e que ela disse que, de repente, ela foi perdendo os clientes dela, não entendeu por que ela estava perdendo, que ela não acompanhava, e aí até o dia que um cliente falou para ela: querida, você faz um excelente trabalho, porém, hoje, a tecnologia, a IA, faz o que você demoraria 3 dias para me entregar, ele me apresenta várias opções em questão de minutos. Então, nós estamos caminhando para uma realidade que é o Salmo 127. Se Deus não guardar, se Deus não abençoar, será em vão o que qualquer pessoa tentar fazer. Nós estamos caminhando numa direção que daqui para frente nós precisamos nos agarrar ao que diz a Bíblia. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E aí, por que é tão importante nós entendermos sobre isso aqui? Você já ouviu falar quem que Jesus vem buscar? Diga comigo: um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Diga: um povo separado. Provérbios 3:9 diz assim, diga comigo: honra o Senhor com a tua fazenda. Diga aí: com as primícias de toda a tua renda. Diga aí: se encherá os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quer dizer, a lei das primícias acompanha promessas de abundância. Ezequiel diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda a oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar, diga comigo, a bênção sobre a tua casa. Ezequiel 44:30 diz: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes, vocês darão a eles as primeiras porções de suas refeições de cereal moído, para que haja bênção sobre suas casas. Quer dizer, quando nós honramos o Senhor com as primícias, ela nos sustenta e nos abençoa abundantemente. Mateus 22 diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Honre ao Senhor, honre a Ele. Agora, honrar, como é que seria honrar uma pessoa, gente? Como é que você honra? Assim como o amor não é sentimento, é atitude, honra também não é simplesmente sentimento. São atitudes que o honram. Atitudes que mostram que nós honramos. Você sabe que tem uma lei que nós ensinamos, a Bíblia nos ensina, né? Aquilo que você honra, você atrai para a sua vida. Tudo que você honra, você atrai. O que você despreza, você perde. Esse é o princípio da honra. O que você honra, você atrai.
Por isso que é uma loucura. Deixa eu falar uma coisa para aquela mentalidade que nós vemos na maior parte das pessoas, né? Quando você olha uma pessoa que vive algo que você gostaria de viver, algo, uma pessoa que tem crescido, tem ocupado uma posição, que tem princípios, que tem valores, e você olha para aquilo, você honra aquilo, você está atraindo aquilo para a sua vida. Quando você olha para aquilo e você critica aquilo, você está afastando aquilo da sua vida. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, diga comigo, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, diga, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que essa referência mostra? Que priorizar a Deus é um chamado para colocá-lo em primeiro lugar. Ele está acima até mesmo das pessoas que nós mais amamos. Porque, inclusive, as pessoas que nós mais amamos, elas são sustentadas por isso. A minha mulher não pode me honrar mais do que ela honra a Deus. Eu não posso honrar mais minha mulher do que eu honro a Deus. A vontade dela não pode estar acima da vontade de Deus. Os meus filhos não podem me honrar mais do que honrar a Deus. Porque uma pessoa que honra a Deus em primeiro lugar, ele vai te honrar. Uma pessoa que coloca a Deus em primeiro lugar, ele vai honrá-lo, ele vai respeitá-lo. Não tem aquela coisa radical, não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que honra a Deus, ele honra pessoas. É igual aquela história, né? Qual que é o termômetro para mim? Sempre que uma pessoa fala assim, eu estou conhecendo uma pessoa, teme a Deus, que é o seu Deus, teme. Se esse homem temer ao Senhor, se essa mulher temer ao Senhor, ela vai te honrar. Se ela não teme ao Senhor, ela não teme a nada. Querido, priorizar a Deus é uma escolha diária de aliar os nossos valores, tempo, recursos, com a vontade de Deus. Faz uma reflexão. Será que você é um praticante da lei das primícias? Será que você honra o Senhor em primeiro lugar? Priorizar a Deus com as primícias não é apenas uma atitude de obediência, mas uma expressão viva de fé que transforma e atrai graça e favor para a nossa vida. É o tempo, recurso, dinheiro, atenção, louvor, adoração, é tudo em primeiro lugar. Porque senão, o que nós estamos fazendo? Vivendo mais uma religião. A lei das primícias é uma lei que atrai para a nossa vida um estilo de vida vitorioso. Por quê? Porque nós passamos a ser honrados pelo Senhor, porque nós o honramos. Já ouviu um versículo que diz assim, com a mesma medida com que medis, vos sereis medido? Sim ou não? Com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Não, deixa eu te ensinar uma coisa. Bispo, eu nunca aprendi isso. Esse é o problema da religião. Bispo, eu já passei por igreja. Esse é o problema de igreja. Você sabia que a Bíblia diz, primeiro o seguinte, a Bíblia está à nossa disposição. Está a sua, você tem uma. Às vezes a gente se omite, né? Falar, tem coisas que eu preferia não saber,
mas você não saber não vai alterar nada. Não é porque você, a partir do momento, queridos, que nós temos acesso à lei, isso não nos isenta de sermos beneficiados por ela ou punidos por ela. É igual uma pessoa dizer assim: eu não sabia que era errado fazer determinadas coisas. Nós temos a lei à nossa disposição. Nós temos a lei. Nós temos a palavra. A Bíblia diz, um versículo que você já ouviu inúmeras vezes, é um versículo que diz assim, o meu povo foi destruído. Por quê? Por falta do quê? Você já leu esse versículo ou não? E sabe quem vai ser punido por conta dessa falta de conhecimento? Começando primeiro pelas lideranças. Você sabia que pastores, sacerdotes são os primeiros? Por isso que naquele dia o Senhor vai falar para muitos de nós: aparta de mim que eu não sei quem vocês são. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vocês, sacerdotes, são responsáveis por isso. Mas aí na sequência vem, e o povo também. Por quê? Porque tinha acesso e não quis saber. Então, não saber não nos isenta. É melhor saber. É muito melhor saber e ajustar e atrair. É como se Deus pedisse alguma coisa para nós que fosse nos prejudicar. Não, Deus não pede nada que nos prejudique. Ele pede aquilo que vai atrair bênção para a nossa vida. Aquilo que vai atrair um estilo de vida vitorioso. Graça, unção, favor sobre nós. Credibilidade, proteção. Porque quando você faz parte, você é as primícias do Senhor, você está debaixo de proteção. Se você, daqui para frente, entender o que é a lei das primícias, priorizar, colocar Deus, as coisas de Deus, a palavra em primeiro lugar, honrar a Deus com seu tempo, honrar a Deus com seus recursos, honrar a Deus com as primícias, eu te afirmo que muitos de vocês que têm passado, ou caminhado em círculo, passado por situações repetitivas, nunca mais vai passar. Nunca mais vai passar. Porque Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. É impossível que Ele minta. E às vezes nós somos privados de viver as promessas justamente por medo. Medo, dúvida, ou muitas vezes nós queremos colocar nossa vida nas nossas mãos. Querido, deixa eu abrir o Salmo 127 para você aqui. Salmo 127 diz assim, diga comigo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Diga: se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Diga: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quanta gente que tem feito tanta coisa inutilmente. Quantas pessoas têm feito uma série de coisas inutilmente. Dia 3 de dezembro. Faça uma escolha. Para a tua vida, para o teu bem, para o bem da tua casa, para o bem da tua família, para o bem das pessoas que você ama, para o teu bem, para o teu futuro. Priorize a Deus, não com boca. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Desenvolva um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Ame a Ele acima dos seus amores.
reverencie a Ele. Porque tudo que é importante para você se torna importante para Deus. E as coisas que você mais almeja se sustenta nele. A segurança da sua vida está nele. É Deus, é a proteção de Deus. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos ricos você conhece que estão pobres hoje? Quantos? Todo mundo conhece. É um tio, é um tia, é o avô, é o pai que era, é o famoso aí que você conheceu, que era dono de fortunas e tal, está pobre. Quantas pessoas você conhece que parecia uma família linda, uma família, você falava assim, que família linda, sou eu. De repente, virou a cabeça, já está num outro relacionamento, virou a cabeça, virou do nada. Eu recebo mensagem o tempo todo assim. O tempo todo assim. Porque se a proteção de Deus não estiver sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós estamos expostos. Estamos ou não estamos? Aquilo que eu tenho orado aqui, que eu orei com vocês às sextas-feiras, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo ajuda. A filha de um pastor, que ela disse que o pai dela foi entrando numa depressão, e de repente o pai, que era um pastor, agora se tornou um alcoólatra, está terminando os seus dias no alcoolismo, o lar desestruturou, a família desestruturou, se tornou uma pessoa agressiva, extremamente agressiva, e hoje ela, como filha, está com a vida parada porque tem que ajudar a cuidar dos pais. Por quê? Porque um espírito entrou na vida dele. Um espírito entrou na vida dele e tomou a vida dele. E hoje ele é um escravo. Então, Deus tem projetos, os projetos de Deus são as únicas coisas que a Bíblia diz que ninguém pode frustrar. São as únicas coisas que ninguém pode frustrar. Os projetos de Deus não podem ser frustrados. E quando nós estamos nesse projeto, alinhados com o propósito de Deus, ninguém pode conosco. É a história da igreja. Quanto tempo a igreja está aí sendo perseguida e ninguém para a igreja? Quanto tempo? A igreja está debaixo de ataque, perseguido, criticam a igreja, atacam a igreja, criam situações para exterminar com a igreja, mas a igreja não para, a igreja continua crescendo, avançando. Porque é a igreja do Senhor. Alinhe a sua vida, alinhe os seus projetos, alinhe as suas prioridades. Não seja daquele tipo de pessoa que busca Deus só na aflição. Porque essa é uma mensagem muito errada que você manda. Significa que você vai ter que estar a vida toda em aflição para poder buscar Deus? Ou a gente pode buscar um relacionamento com Deus? Eu tenho a necessidade, eu me relaciono com Deus, eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso do Espírito dEle, eu quero estar alinhado com os propósitos, eu quero receber revelação nova, eu quero receber uma medida de graça maior, eu quero a minha casa fluindo, a minha família fluindo, eu quero um futuro poderoso para os meus, eu quero terminar os meus dias bens como os patriarcas terminaram, dias, longevidade, dias abençoados, terminando bem. Quem está entendendo? Dia 3 de dezembro. E não é por acaso que essa palavra faz 60 dias que eu preguei ela. 60 dias. Por que ela está vindo hoje novamente? Porque é uma lei que muitos têm quebrado. Não coloque Deus na prateleira de baixo, ou não coloque Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, que não vai dar certo. Aí a gente vai ver pessoas que entenderam isso, priorizando a Deus e vivendo coisas que nós gostaríamos de estar vivendo promessas, vendo as coisas tomando proporções. Eu sempre falo uma coisa para você. Sabe o maior testemunho que uma pessoa deu para mim, e eu gosto de lembrar disso, e eu vivo, a partir daquele dia foi um tapa na cara que eu tomei. Foi um tapa na cara que eu tomei, e eu entendi o que era priorizar a Deus. Eu conto uma história que eu viajei 200 quilômetros para visitar uma pessoa
uma família que eu gostava, estava a bispa, né, minha esposa, e nós viajamos para visitar aquelas pessoas. Quando nós chegamos, no finalzinho da tarde, ela estava se arrumando, toda tal, virou e falou assim: queridos, é uma honra ter vocês aqui, é um prazer imenso ter vocês aqui, a casa é de vocês, a casa é de vocês, sinta-se na casa de vocês. Eu tenho um compromisso agora com Jesus, e eu vou, porque eu tenho um compromisso que eu não posso adiar, quebrar, e eu estou indo para a igreja, sinta-se à vontade, daqui a pouquinho eu estou de volta. Eu olhei para aquilo e falei assim: que falta de educação. De verdade. Minha reação foi ruim. Eu falei: caramba. Eu pensei, se fosse eu ia fazer sala. Só que, quando eu saí de lá, aí o Espírito Santo me deu clareza. Porque eu olhei para aquela família, uma família tão abençoada, uma família tão próspera, uma família bonita, uma família morava numa casa linda, uma família extremamente abençoada. O Espírito Santo falou comigo, viu a diferença na vida deles, viu por que eles vivem tudo que eles vivem? Porque eles me priorizam. Se fosse eu, não precisava, era só um empurrãozinho, chegava perto dali, chegou, não, tem justificativa, chegou gente em casa, né? Mas espera aí, quem é a sua prioridade? Eles nos mostraram o que era priorizar a Deus. Eles nos mostraram com obras que Deus ocupava o primeiro lugar. Ela disse: tem um compromisso agora com Jesus. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. A casa é de vocês. Eu olhei, na hora eu não entendi, mas depois o Espírito Santo me mostrou claramente, eu vi por que a vida deles era como a vida deles era. Porque eles não priorizavam a Deus de boca. Eles não ficaram com medo de eu ficar chateado, da bispa ficar chateado. Eles ficaram com medo de quebrar o compromisso que eles tinham com o Senhor. Aquilo foi uma mensagem tão grande, tão forte. Aquele testemunho dela mudou minha vida. Aquele testemunho dela me fez olhar com outros olhos o que é priorizar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Talvez ela nem saiba que eu acho que eu não tive mais oportunidade de encontrar com ela. Mas aquela atitude dela, ela pregou para mim. Ela me ensinou. E aquilo que, naquele momento, na minha carnalidade, que eu estava levando para um lado carnal, o Espírito Santo não deixou. Ele me deu clareza por que a vida daquele povo era tão abençoada. Prioridade. Deus em primeiro lugar, não de boca, mas com atitudes. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Com seus olhos fechados. Dia 3 de dezembro de 2025. A mensagem de hoje para nós é lei das primícias. Quais as decisões que tomamos hoje? O que você entende
Às vezes a gente está igual Caim, cobrando, chateado, fechamos a cara, fechamos o semblante. Estamos chateados porque por que Deus não mudou algumas coisas, não definiu algumas coisas, não nos deu algumas respostas, não nos abençoou naquilo que nós gostaríamos de ser abençoados? E o Senhor está dizendo exatamente como ele disse a Caim: se você fizer o bem, você será aceito. Faça uma reflexão, você é um praticante das primícias? Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ele é a sua prioridade? Você aprendeu a honrá-lo com as primícias? Ou não? A sua vida está caminhando em ciclos ou em círculos? Roda, roda e sempre no mesmo lugar. Circula, circula e sempre passando pelas mesmas coisas. Tome uma decisão aqui hoje. Coloque Deus em primeiro lugar. Priorize a Ele. Se desgaste, se preciso for, na presença dEle. Gaste a sua juventude na presença dEle. Santifica as primícias, porque o resto será abençoado. Você leu comigo: se as primícias, se os primeiros são santos, vai atrair bênção para todos os demais. Isso do seu tempo, do seu dia, do seu mês, da sua semana, do seu dinheiro, dos seus recursos. Se você santifica as primícias, você vai atrair para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, a bênção, a abundância, crescimento, uma graça maior. Hoje, dia 3, começa o ano novo aqui agora. Começa o ano novo com os ajustes que precisam ser feitos, priorizando ao Senhor. Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida, tem tantas bênçãos para derramar sobre a tua vida. É para que promessas como Malaquias, então você verá outra vez a diferença na vida daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Raabe, mesmo estando num lugar que seria destruído em pouco tempo, a decisão dela de servir e se consagrar e separar-se ao Senhor trouxe salvação para ela, para a casa dela. Quando a muralha desmoronou, a casa dela não caiu. Vou repetir: quando a muralha caiu, a casa dela não caiu. E ali ela começou uma nova história, um novo tempo, e uma história linda, uma história vitoriosa, poderosa. Uma mulher que estava destinada à destruição. Ela mudou a história dela, porque ela creu, abandonou a velha vida, a velha fé, e se consagrou ao Senhor. Diga a Deus nessa noite: eu quero me consagrar ao Senhor.
Eu quero consagrar minha vida ao Senhor, eu quero consagrar minha casa ao Senhor, eu quero consagrar minha família ao Senhor, eu quero ser um praticante da lei das primícias, eu quero colocá-la em primeiro lugar na minha vida, eu quero dar ao Senhor os primeiros frutos, as primeiras horas, ó meu Deus, o primeiro dia da semana, as primeiras horas do meu dia, as primeiras ofertas dos meus recursos, Senhor. Eu quero ser um praticante da lei das primícias, porque eu creio, Senhor. Eu creio e eu quero estender a bênção para todas as áreas da minha vida, porque se as primícias são santas, o resto será santo. Se as primícias são consagradas, o resto será consagrado. Então consagra, alinha, porque Deus tem tanto para fazer na sua vida e muitas coisas, como disse essa semana no início do propósito. Tem coisas que vão acontecer mais rápido que você imagina. Tem coisas que vão acontecer, como disse na segunda-feira, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Então está na hora. Alinhe a sua vida. Toma uma decisão aqui agora e fala com Deus e diga: Deus, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor não vai estar mais em último. O Senhor vai ser a prioridade da minha vida. O Senhor será a prioridade na minha vida. Eu vou ser um praticante da lei das primícias. E eu tenho certeza, você vai finalizar esse ano de uma forma muito especial. E já se preparando para entrar no novo tempo, num ano novo com promessas incríveis para a tua vida, para viver coisas incríveis. Como disse na segunda-feira, né? 2 Reis 3. Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas nesse vale, porque assim diz o Senhor: não verão vento nem chuva, mas este vale se encherá de água. Quer dizer, vai transbordar. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, veio descendo da direção, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. É isso que Deus vai fazer. Mesmo você não vendo sinais, coisas vão acontecer. Mesmo você não vendo sinais, vai transbordar em bênçãos na sua vida. Mesmo você não vendo sinais, as coisas vão acontecer, vão se definir em nome do Senhor Jesus. Então diga: Deus, eu quero consagrar ao Senhor a minha vida. Deus, eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Deus, eu quero ser um praticante da lei das primícias. Eu quero, Senhor. Eu quero. Atraia para a tua vida a unção de conquista. Atraia para a tua vida a unção de conquista. A unção de conquista estava sobre Israel. Somente quando eles quebraram a lei das primícias é que a unção de conquista saiu. Mas quando tiraram também a maldição, a lei de conquista voltou. A unção de conquista voltou sobre eles. E a partir dali, todas as cidades conquistadas eles poderiam desfrutar. Todas as cidades, as primícias já não precisavam mais, porque eles já haviam dado as primícias ao Senhor. Eles podiam desfrutar dos despojos. Diga a Deus: eu coloco em primeiro lugar, Senhor. Eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Eu vou dar as primícias ao Senhor. Vai. Deus quer te abençoar. Deus quer definir situações na sua vida. E Ele está esperando decisões. Faz o que é certo. Alinha com Deus. Prioriza Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós nos alinhamos, Senhor. Nós o colocamos em primeiro lugar, Senhor. Nós o colocamos em primeiro lugar, Senhor. Nós o colocamos em primeiro lugar, Senhor. A minha alma anseia por ti. Anseia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia
a única coisa que pode nos satisfazer. Minha alma anseia É a única coisa que pode nos preencher. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Aleluia. Diga a Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, glória, glória, glória. Santo Senhor, Tu és santo. Santo. Ele é Santo. Diga. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Aleluia. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Apresente a Deus o teu propósito. Diga, Senhor, eu creio. Eu creio, eu vou entrar em 2026, mas essas situações não vão entrar comigo. Eu vou entrar em 2026, mas eu vou entrar abençoado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu oro com ela, Senhor. Eu clamo com ela por definições. Eu oro por definições. Eu oro, meu Deus, ela não vai entrar passando pelas mesmas coisas. Joga, meu Deus, cada um desses problemas por terra. Joga, meu Pai, a vergonha, a humilhação. Joga por terra, meu Deus, o problema 1, o problema 2, o problema 3. Joga por terra, Senhor. Joga por terra cada uma dessas situações. Ó, meu Deus, aquilo que não se definiu até agora, aquilo que não mudou até agora, muda, meu Pai. Aquilo que não aconteceu, ó, meu Deus, eu declaro acontecendo, meu Deus. Senhor, que ela não leve as mesmas situações, os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias, ó, meu Deus, que ela não leve. Eu declaro mudanças acontecendo, mudanças radicais, meu Deus. Faça o que só o Senhor pode fazer. Muda o que só o Senhor pode mudar. Reverta o que só o Senhor pode reverter. Eu declaro, meu Deus, caindo por terra, meu Pai, cada um dos problemas. Eu declaro, Senhor, mudanças acontecendo. Eu declaro, meu Deus, transformações. Eu declaro, Senhor, eu não sei aonde ela precisa, Senhor.
Eu não sei aonde ela precisa, Senhor, mas vai lá, aonde ela precisa, aonde só o Senhor pode agir, só o Senhor pode mudar. Envia um anjo lá, Senhor. Envia um anjo. Tem pessoas que ainda, Senhor, estão na expectativa. Situações, algumas de ordem judicial, outras problemas familiares, outras portas, negócios, contratos, negociações. O sim, ela está esperando o sim de alguém. Outras na área da saúde. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Mas sobretudo, Senhor, que nós, nenhum de nós, venhamos finalizar o ano na mesma medida de fé, na mesma medida, Senhor. Não. Que nós possamos terminar esse ano num nível mais elevado. Que nós possamos finalizar esse ano, Senhor, com os ajustes que precisam ser feitos, tomando as decisões, que muitos possam tomar decisões aqui hoje, nessa noite, porque nós sabemos, Senhor, uma palavra do Senhor e tudo vai acontecer. Com apenas uma palavra do Senhor, tudo que ela está esperando, Senhor, talvez o ano todo, ou há anos ela esteja esperando, com apenas uma palavra do Senhor, e tudo vai acontecer. Eu oro com ela, Senhor. Eu oro com ela. Assim como hoje eu já tive tantos testemunhos, Senhor, simplesmente de um dia para o outro. Eu creio que esse é um outro dia, que de hoje para amanhã situações sejam definidas, que de hoje para amanhã situações sejam mudadas, que de hoje para amanhã ela receba, meu Pai, as respostas, as definições, as vitórias. Eu declaro, Senhor, o Senhor disse no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. De um dia para o outro, Senhor. No dia seguinte, eu oro, Senhor, e declaro mudanças, definições, declaro milagres. Glorifico o Teu nome, Senhor. Nós vamos fechar esse ano com chaves de ouro. Nós vamos fechar esse ano com grandes definições. O Senhor não está preso ao calendário, o Senhor não está preso, meu Pai, ao tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. Com apenas uma palavra do Senhor, e tudo vai acontecer. Eu oro por todos. Eu oro pelo propósito da mudança de cada um. Eu declaro mudanças. Declaro mudanças externas e mudanças internas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Levante o teu propósito. Eu abençoo a tua vida. Eu concordo com as tuas vitórias. Eu declaro as mudanças que você colocou, as situações que você está apresentando, o propósito da mudança. Eu declaro mudanças, transformações, milagres. Eu entro em concordância com você e eu profetizo em nome do Senhor Jesus que essas mudanças se materializem, que elas aconteçam em nome do Senhor Jesus. Que você feche esse ano como um dos melhores anos da sua vida, que você feche esse ano em nome do Senhor Jesus em culto de ação de graças, glorificando e agradecendo a Deus por todo o bem que o Senhor fez na sua vida, ainda em dezembro, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga eu creio, diga eu concordo com esta oração, creio nela e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.